Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele disse: ô fulano, chega-te para aqui, chega aí fulano, assenta-te. Ele se virou e se assentou. Amém. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos meditar na tua palavra e que ela seja de grande proveito para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos nessa noite aprender, ó Deus, o que significa ter um nome diante de ti, Senhor. Sermos lembrados pelo nome diante de ti e lembrarmos constantemente também do teu nome. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento e me ajuda, Senhor, a compartilhar essa meditação com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já havia imaginado que na Escritura Sagrada alguém seria chamado de fulano? Ô fulano! Já tinha pensado, já tinha percebido um versículo como esse na Bíblia? Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando assim: caramba, o cara não é digno de nem ser chamado pelo nome, foi chamado de fulano. Eu fiquei pensando assim: qual seria o motivo dele ser chamado de fulano? Qual seria o motivo do Espírito Santo, quando inspirou o autor bíblico a escrever, não registrar o nome dele aqui? Chamar de fulano. Se alguém te chamar de fulano, você ia gostar de ser chamado de fulano? Imagina, Tiago, você está passando: ô fulano, chega aí, fulano. Quem é aquele fulano? É o marido da Ana. É o fulano, chama o fulano. É Tiago. Mas esse cara aqui, ele não foi lembrado pelo nome dele. É uma coisa, por que será que ele... Há um personagem bíblico que foi chamado de fulano. Você gostaria de se lembrado na história do povo de Deus com o nome de fulano? Não, acho que não, né? Você gostaria? Fulana. Olha, alguém chamando ele: ô fulana, chega aí fulana. É desagradável, né? Meio chato. O nome na Bíblia, ele tem grande importância. Parece uma coisa comum, mas não é uma coisa comum. Por exemplo, quando Moisés estava intercedendo para o povo de Israel, quando eles tinham pecado, Moisés, ele disse assim para Deus: Senhor, se o Senhor não perdoar a galera, risca o meu nome do teu livro. Risca o meu nome do teu livro. O salmista, constantemente ele fala: lembra-te do meu nome. Ou ele fala: nós nos lembramos do teu nome. Davi, ele chega a dizer assim, no Salmo 69, 29, ele diz assim: sejam riscados do livro dos vivos o nome dos ímpios, que eles não tenham registro com os justos. Está pedindo para que o nome dos ímpios fosse riscado do livro da vida. Essa questão do nome é tão importante que Jesus, em João capítulo 10, 3, diz que ele conhece as ovelhas pelo nome. Que as ovelhas ouvem o bom pastor chamá-los pelo nome, e que eles não ouvem a voz de estranhos. Então ele chama Aragão, Emerson. Ele não diz fulano: ô fulano, você é ovelha número 2 à esquerda, é você mesmo aí. Não, ele chama pelo nome. Andréia. Então esse lance do nome é um negócio muito importante assim na Bíblia Sagrada. Lá em Apocalipse diz que ele terá um novo nome para os vencedores, os que resistiram ao mal. E aí em Apocalipse diz que os justos têm o nome escrito no livro da vida.
Nosso nome tem que estar lá. Não vai estar escrito fulano. Mas tem um cara aqui que foi chamado de fulano. E para os hebreus, esse lance do nome ele é muito importante porque revelava às vezes até uma característica da pessoa. Uma característica. Por exemplo, Abraão significa pai elevado. Pai é a junção de dois nomes, que significa pai elevado e grande multidão, mostrando que ele seria o grande patriarca de Israel. Isaac significa riso, alegria, porque trouxe alegria, é um filho da promessa. Israel, aquele que luta com Deus. Os irmãos conhecem a história, quando Jacó deixa de ser Jacó para se tornar Israel. Hoje a gente, esse lance do nome às vezes não tem muito a ver, né, com alguma característica, mas para os hebreus tinha. E Jesus significa Salvador. Então o nome ele tinha muita importância, uma grande importância. O nome dos justos estão inscritos no livro da vida, e o nome dos ímpios são riscados do livro da vida. Jesus conhece suas ovelhas pelo nome. E existe mais de uma centena de salmos que diz que nós temos que engrandecer o nome do Senhor. A própria oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Então o nome tem uma grande importância. Mas nós lemos um texto aqui de um cara que foi chamado de fulano. Ô fulano, chega aí. Mas para a gente entender mais ou menos esse contexto, por isso que eu perguntei se você já tinha lido o livro de Ruth. Como alguns não leram, a gente tem que entender aqui um pouco do contexto histórico do livro de Ruth, senão a gente não entende o que está acontecendo aqui. Muito bem. Os acontecimentos do livro de Ruth acontecem no período de Juízes. Um período muito ruim em Israel, que o pessoal está vivendo que nem gangorra. Uma gangorra espiritual, ora está bem, ora está mal. Ora está bem, ora está mal. Está mal, clama a Deus, fica melhor. Está um pouquinho melhor, desanda, fica mal. E o povo de Deus ficava assim. Ficava mal, Deus levantava um juiz, melhorava. Aí o pessoal se esquecia dos benefícios de Deus, piorava. E o livro de Ruth foi escrito nesse período. Retrata esse período. E conta a história de Noemi. Noemi, se você ver no capítulo 1, tinha um marido chamado Elimeleque. Vamos ler juntos só o capítulo 1, os primeiros versículos para a gente entender. Diz assim, Ruth capítulo 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. Olha aí, que nome bacana. Elimeleque significa meu Deus é rei. E sua mulher Noemi. Noemi significa bela, agradável. E os seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Malom significava franzino, magrinho. E Quilion, definhado. Queria dar um nome desse para mim, quando era pequeno, bem magrinho, caberia para mim um nome assim. Só que não. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Olha só. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome delas. Uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Veja só você, no versículo 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então a Noemi, ela era tipo assim, ela saiu da terra dela, junto com o marido dela, e eles foram fazer fortuna. Eles estavam bem de vida. Falaram, vamos investir, vamos sair daqui, vamos para um lugar ali que eu acho que está melhor ali. Vamos fazer negócios. Foram bem. Ela foi com seu marido teve 2 filhos, cujos nomes vocês viram aqui. E esses maridos casaram
com duas moabitas, mulheres moabitas. Depois eu conto a origem dos moabitas, é horrorosa, se lembrar, é uma origem horrível. Mas a gente conta depois para vocês. E o marido da Noemi morreu. E não fala que ele morreu porque ele estava em pecado, porque ele era um cara ruim. Ele morreu. E a Bíblia não explica por que ele morreu. E a Noemi ficou viúva. E os dois filhos dela casaram com duas mulheres moabitas. E os caras morreram também franzino e magricela, né? Morreram. Eu acho que eles não eram muito bem de saúde não, com esses nomes aí. E aí a Noemi, que era bela, agradável, já uma senhora, ficou viúva, com suas duas noras. Uma se chamava Ruth e outra se chamava Orfa. A Noemi falou assim: eu vou voltar para casa, que ela era de Belém de Judá. Vou voltar para lá. E falou para suas noras: ó, volta para casa dos seus pais, volta para os seus deuses, volta para a sua quebrada, volta para o seu bairro. Vocês ainda são jovens. Elas não tiveram filhos com os dois que faleceram, que morreram. E aí elas falaram: não, a gente gosta de você e tal, vamos ficar com você. A Noemi insistiu mais um pouco, a órfã chorou, abraçou, beleza, voltou. Mas a Ruth insistiu. E ela disse um dos mais belos versículos que tem na Bíblia Sagrada, no versículo 16, capítulo 1, versículo 16, ela diz assim: disse porém Ruth, não me insista para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. E aí vem as frases mais bonitas que qualquer pessoa deveria dizer para Cristo. E essa mulher diz para Noemi: porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O que ela disse para Noemi é o que qualquer pessoa tem que dizer para Cristo. Ela começou a seguir sua sogra, e a sogra desistiu, falou: então vamos embora comigo. E eles voltaram para Judá, voltaram para sua terra. E a mulher saiu cheia da grana para investir. Saiu bem, saiu com o marido, com o filho, e voltou viúva pobre, sem nada. Tinha alguma propriedade do marido dela, porque ela recebeu a herança. As noras não recebem nada, ficou tudo para ela, terra, mas veio quebrada. Aí a Ruth, que era muito aplicada, ela, logo que chegaram, ela tomava conta de Noemi e ela foi trabalhar. E o trabalho que ela tinha que fazer era o trabalho mais humilde possível, que era o quê? Que era ir na plantação dos homens que tinham propriedades e pegar aquilo que sobrava. Aquilo que, sabe, final de feira? Quando a pessoa vai no final de feira e sai pegando tudo que está no chão, mais ou menos isso daí, final de feira. Então aquilo que os segadores passavam e não colhiam, esqueciam, ficava de sobra, ela podia pegar. O que caía no chão, ela podia pegar. E ela foi para a propriedade de um cara chamado Boaz, o dono de uma grande propriedade. E o Boaz, quando viu aquela moça, Ruth, e soube da fama dela, que ela tinha deixado a terra dela para cuidar da sogra dela, ele disse para os seus servos assim: olha, deixa ela colher o que ela quiser. E começa a proteger a Ruth, começa a dar uma proteção para ela. Ela quer colher, dá um bom alimento para ela, ajuda ela, pega mais um pouquinho, e começou a protegê-la. E foi isso que ele fez. A Ruth voltou para casa, cheio de produtos, cheio de coisas que ela tinha colhido, que tinha sido dado a ela. E a Noemi falou: nossa, onde você conseguiu tudo isso? Quem foi que te ajudou? Ah, foi um cidadão chamado Boaz. Aí a Noemi falou: olha, esse Boaz, ele era parente do meu marido, ele é parente do meu marido.
faz assim, Noemi, ou faz assim, Ruth, só vai colher ali na propriedade do Boaz, porque era perigoso para a mulher ficar andando de propriedade em propriedade, ela poderia ser molestada por alguém. Então, até pouco tempo atrás, quer dizer, hoje é assim, né? Nos grandes centros urbanos, mas eu lembro que minha avó contava as histórias lá em Lins, também, que se a mulher podia ficar andando sozinha aí, no meio da plantação, no meio das coisas, poderia aí ser molestada. Então, naquele tempo não era diferente. Disse para Ruth caminhar ali junto com as servas de Boaz. E foi isso que ela fez. Só um instantinho. E a admiração de Boaz por Ruth foi crescendo. A Noemi falou para Ruth o seguinte, e aí você precisa ter um conhecimento da lei para entender. O Boaz, pelo fato dele ser o parente mais próximo, ele se tornaria um resgatador. Isso é meio constrangedor de dizer. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Tiago e a Ana se casam. E aí, por algum motivo, o Tiago veio a falecer, sem deixar filhos. Você tem irmão? Não. Deu sorte. Ou não? Se tivesse irmão, o irmão dele era obrigado a ser o resgatador da Ana. Como que seria isso? Porque o Tiago, a propriedade pertencia ao homem, majoritariamente. Você morrendo sem filhos ia ficar para Ana. Já é outra família. O seu irmão tinha que vir, comprar a terra da Ana e tinha que ter um filho com ela. E esse filho ia receber o seu nome, para que o seu nome não fosse apagado da terra de Israel. Percebe? Então ele era o resgatador. Se não tivesse irmão, teria que ser um parente mais próximo seu. Poderia ser primo, que é o mais próximo, mas alguém ia ter que resgatar a propriedade da família que tinha ficado para Ana, porque elas não tiveram filhos. Essa pessoa ia comprar a propriedade dela, ia casar com ela, ia sustentar ela, ia ter que ter um filho com ela, para que o seu nome não fosse apagado. Era assim que funcionava. E outra coisa, o cara ele tinha que fazer isso. Se ele não fizesse isso, a Ana, ela tinha que levar o cara diante dos juízes, falar, ó, o irmão do Tiago não quer ser o meu resgatador. Os juízes iam chamar o seu irmão, o que está pegando? Por que você não quer? Não quero, não dava motivo. Aí eles faziam uma cerimônia pública, em que ela ia na frente, no lugar, vamos pensar assim, no fórum da cidade. O seu irmão ia ficar ali parado, ela ia protestar contra o cara que não quisesse suscitar uma descendência para você, ia pegar o chinelo, jogar na cara dele, cuspir na cara dele, e assim seja a sua casa abandonada também, porque você não quer suscitar descendência para o seu irmão. E aquele cara passava a ser desprezado. Era desse jeito que funcionava. Mas para quê? Para que o seu nome não fosse apagado de Israel. E o Boaz ia ser esse cara aí. Falou, o Boaz, porque ele é o parente mais próximo do marido da Ruth. Não era irmão, mas era um primo. Muito bem. Então a Noemi, ela chegou para Ruth e falou assim, Ruth, faz assim, ó. Quer ver onde está isso? Capítulo 3, versículo 3. Quando a Noemi percebe isso daí, quando vem à mente dela que Boaz será o resgatador, ela dá um conselho para Noemi. Ela fala assim,
Olha o que diz. Vou ler a partir do versículo 2. Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Versículo 3. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás, ele descobrirá os pés, e você se deitará. Ele te dirá o que você deve fazer. Então já era um ritualzinho. Olha que interessante. A lei mandava fazer isso. Mas a Noemi falou para ela, faz assim, você toma um banho, toma uma ducha, passa o seu perfume, unge, vai no cabeleireiro, faz um negócio, passa a chapinha, sei lá, e põe o seu melhor vestido, toque o dinheiro, vai lá, compra o melhor, vai lá, passa ali no shopping, compra o melhor vestido. Era a lei, ele tinha que fazer isso. Mas dá uma força aí para a natureza, né? Não é porque é lei que você vai de qualquer jeito. E aí ela tinha que esperar o cara comer e tal, fazer os trabalhos do dia. Quando ele deitasse, ela tinha que se deitar aos pés dele e descobrir os pés dele. E a partir daí, já era o sinal do que aquilo queria dizer. E ela fez desse jeito aí. Ela foi e tal, tomou banho, se ungiu, pôs o melhor vestido, arrumou o cabelo, esperou ele fazer o que tinha que fazer, ele deitou, ela deitou aos pés dele, descobriu os pés, e olha o que aconteceu. Versículo 6, 3:6. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Fez tudo direitinho. Ruth seguia a risca o que a sogra dizia. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, olha só, que fofa, e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Era uma obrigação da viúva fazer isso, viu? Informar para o cara que ele era resgatador. Era uma informação dela. E olha no 10 o que ele fala para ela. Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Bem mais velho que ela. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira. A primeira foi cuidar de Noemi. Pois não fostes após homens jovens, quer pobres ou quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenha receio, tudo quanto você disse eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que você é virtuosa. Mas aí vem a preocupação do versículo 12. Veja só você. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Então, o cara ele já tinha gostado dela. A gente percebe, você vai lendo o livro, que ele já tinha se atraído por ela já. Então eles já estavam ali meio que num climinha já, de namorico. E aí a Noemi aproveitou e falou, vai lá, né, faz esse ritual todo, ela fez, e ele ficou feliz. Ele, aparentemente aqui na história, parece que ele é bem mais velho do que ela. Ele falou, pô, você poderia ter ido em cima, atrás da rapaziada aí, tem tanto cara saradão, bonitão, fortão, seja rico, seja pobre, você podia ter ido lá. E aparentemente Ruth parece ser uma moça, a gente já sabe pelo texto que ela era muito virtuosa, pelo testemunho de vida dela. E aparentemente era uma mulher muito bonita também. Então a rapaziada cresceu o olho mesmo. Mas ela não foi atrás da rapaziada, ela fez aquilo que a lei determinava que tinha para ser feito. E aí ela foi atrás do Boaz, e o Boaz falou, ele ficou contente, falou, eu quero. Mas ele não podia porque tinha um cara antes dele. Lembra que nós não estamos falando aqui de uma paixão, de pessoas que podem fazer o que vem na cabeça. A pessoa tem que seguir a lei. Tinha um resgatador antes. E é nesse contexto de resgatador, que a gente leu no capítulo 4, que ele chega para esse resgatador e fala, volta de novo para o capítulo 4, quando diz assim, Boaz
subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então ele disse: ô fulano, chega-te para cá. Esse é o resgatador. Então a Ruth, ela ia deixar de casar com um cara assim, um pouco mais velho, mas bom partidão para ela, né? E já tinha mostrado que o cara ia cuidar dela, ia amar ela, do modo como ele já tinha feito antes, e para ficar com um cara que era chamado de fulano. Nem o Boaz, que era primo do cara, parente dele, chamava ele pelo nome, de tão desprezível que esse cara parecia ser. O que é melhor? O que seria melhor para Ruth? Ficar com um homem, ainda que bem mais velho, mas que tenha demonstrado o amor, o cuidado, o carinho e que ia fazer o papel da lei, ou com um cara que é chamado de fulano? Mas tinha um problema. Esse cara, o fulano, ele era muito ambicioso. Pelo texto você vai vendo. E o marido de Noemi tinha deixado uma propriedade. E esse cara ia querer ficar com a propriedade. Mas o Boaz, ele fez de um jeito tal que o cara se recusasse a ser o resgatador e passasse a bola da vez. Porque se ele passasse a bola da vez, o resgatador aí sim seria o Boaz. O que ele fez? Vamos ver aqui. Veja, no versículo 2. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, o marido de Noemi, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e depois eu, depois de ti. Aí o fulano respondeu: eu resgatarei. Então Boaz, ele fala: olha, tem uma terra boa aí, você tem que resgatar. E o cara, ele é ambicioso, ele fala: pode deixar que eu fique com a terra, eu compro, eu resgato. Só que aí, o que o Boaz fez? Ele falou depois a obrigação. Veja, diz assim, no versículo 5: disse porém Boaz: no dia que você tomar a terra da mão de Noemi, vai ter que tomar também da mão de Ruth, a Moabita, viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que cumpria resgatar, porque eu não posso fazê-lo. Então o que aconteceu aqui? O Boaz, ele sabia que esse cara era muito ambicioso. O que ele fez? Ele falou: olha, tem uma terra para você resgatar. E ele falou: eu quero. Mas aí depois, o que ele disse? Ele disse que junto com a terra ia ter que vir uma viúva para ele sustentar e para ele sustentar. Aí ele disse assim: pô, aí você vai me prejudicar. Você entende qual foi a malandragem aqui, Boaz? Se ele chega e fala assim para ele: olha, você tem que ser o resgatador daquela mulher. Ele olha assim: puxa, mas eu não estou afim disso, mas tem uma terra, eu quero. Então ele apresentou. Se ele tivesse apresentado uma coisa, entre aspas, ruim, depois a boa, ia animar o cara: pela terra eu até faço esse sacrifício. Então ele fez ao contrário. Ele primeiro mostrou um negócio legal e depois a desvantagem. Mas quando ele apresenta a desvantagem, ele fala: essa viúva moabita. E Moabita é quase que um palavrão no meio de Israel. É quase... porque qual que é a origem dos Moabitas? Quem sabe aqui qual é a origem dos Moabitas? Para entender essas histórias, você tem que estar mais ou menos dentro do contexto bíblico. Os Moabitas são descendentes de Ló. Ló foi aquele cara que saiu fugido de Sodoma e Gomorra quando a cidade foi destruída. O Ló teve que fugir. A esposa do Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aí o Ló fugiu junto com as filhas dele. Aí as filhas dele falaram assim: a gente tem que suscitar descendência para o nosso pai.
Por isso que a Bíblia tem parte que não é para criança mesmo. Elas embriagaram o pai, tiveram relações com eles, com o pai e eis aí os moabitas. Que horrível, né? Que história horrível. Então você moabita, a origem incestuosa. Uma coisa bonita na palavra de Deus é que ela não maqueia, né? Ela não faz maquiagem da história das pessoas. Fala o que tem que ser mesmo. É feio, foi desse jeito mesmo. E a Ruth era moabita. Então ele falou: olha, tem uma terra para você resgatar, eu quero, mas tem uma moabita junto, aí eu já não quero mais. Percebe? E aí é tão interessante porque dá a entender que quando ele mostra a Ruth, no primeiro momento a Ruth não foi com o melhor vestido, não foi de banho tomado e ungida ali para falar com o Boaz. Dessa vez eu acho que ela estava com o pior vestido, feinha, suja. Ah, sua mulher aí, ó. Vai saber se tinha colocado outra lá. Percebe? Não foi bom isso, né? Não foi bom. Porque se fosse você, ele não tinha recusado. Mas ele recusou. E esse cara, ele entrou na história bíblica como somente mais um fulano. Somente mais um fulano. Eu não gosto de fazer isso, mas como eu sou um pastor opressor e mandão, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nessa igreja, na história da igreja evangélica Manaim. Eu vou pedir para você fazer agora. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: não seja mais um fulano. Não seja somente mais um fulano ou uma fulana. Não queira entrar para a história bíblica, não queira entrar para a história como somente mais um fulano. Não seja somente mais um fulano. E é isso que eu quero meditar com os irmãos. Você vê que deu trabalho, né, para explicar todo o plano de fundo. Mas agora você sabe a história de Ruth, de Boaz, e você sabe por que esse resgatador, ele foi chamado de fulano. E por que é que ele foi chamado de fulano? Por que esse cara, ele foi conhecido como um fulano? Porque ele era um cara sem importância nenhuma. Ele não tinha importância nenhuma. Esse cara não valia nada. Os valores que esse homem tinha não faziam com que esse homem se tornasse digno de ser lembrado pelo nome, porque os valores dele não importavam, porque ele deixa de resgatar uma mulher virtuosa, porque ele não quer abrir mão do seu tempo, não quer ter trabalho, não quer abrir mão de bens materiais para cuidar de alguém. E esse homem é chamado de fulano, porque ele não tem um nome digno de ser lembrado. Então, algumas lições que a gente aprende com a história desse fulano. Primeiro, uma pessoa, ela pode ter uma boa origem familiar. Uma pessoa pode ter uma boa origem familiar e ainda assim não passar de um fulano. Esse cara, esse resgatador, ele é um cidadão de Israel, da tribo de Judá. Esse cara, ele tem descendência. Esse cara, ele tem uma estirpe, sim. Mas esse homem, por causa dos valores que ele tem na sua vida, ele não é visto como ninguém mais do que um mero fulano. Então uma pessoa, ela pode ter uma boa origem familiar, pode ter um bom sobrenome, pode ser alguém conhecido, pode ser alguém que tenha estirpe, alguém que tenha sobrenome, mas diante de Deus, ele não passa de um
fulano. Ao contrário do Boaz, que também é da mesma família, também é da mesma descendência, também é do mesmo povo, mas ele tem uma atitude diferente, porque o Boaz, ele acolhe o necessitado. O Boaz, ele sabe verificar o valor de uma pessoa quando ele olha para a história de Ruth e vê como ela era boa com Noemi. Então uma pessoa ela pode ter a mesma origem familiar e na mesma casa, um cara ser fulano e um cara ser uma pessoa digna. Boaz e esse homem pertenciam à mesma família, mas os valores de Boaz fizeram com que Boaz tivesse o nome registrado no livro da vida, nas escrituras sagradas, e o fulano não teve o seu nome registrado, porque não passava de um fulano. Às vezes, uma pessoa tem uma boa condição social, esse cara, ele tinha uma boa condição social, porque ele era dono de propriedades, ele tinha bens, e ele queria aumentar os bens. Por isso que ele se interessou pela ideia de resgatar uma propriedade que pertencia à viúva e trazer para a família dele. Eu quero essa terra. Então ele tinha uma boa condição social, mas o desinteresse dele pela vida, o desinteresse dele de amparar uma viúva, o desinteresse dele de suscitar um descendente para um parente que faleceu, fez com que ele fosse considerado somente mais um fulano. Diferente do Boaz. Boaz tem a mesma condição social dele, também é senhor de terras, também procede de boa família, mas Boaz tem uma atitude diferente, porque ele resolve acolher Ruth, e ele tratava bem os seus empregados, e ele tinha apreço pelos necessitados. Então uma pessoa ela pode estar dentro da mesma casa e não passar de um fulano. Então você vê dois irmãos, um não passa de um fulano e um tem um nome digno. Na mesma casa, você tem às vezes um irmão que se esforça, o outro que não se esforça, um que estuda, o outro que não estuda, um que vai para frente, o outro que não vai, um que quer, o outro que não quer. Na mesma casa, na mesma condição social. Às vezes uma pessoa pode ter uma boa religião e não passar de um fulano. Uma boa religião. Esse fulano aqui foi criado em Israel, conhecia a lei, conhecia a palavra, conhecia os sacerdotes de Deus, mas não passava de um fulano. E a Ruth, que é uma moabita, descendente de um relacionamento incestuoso, politeísta, adorava vários deuses, tem mais caráter do que o fulano que foi criado na religião de Israel. É por isso que não é incomum você encontrar um monte de crente que não vale nada, não passa de um fulano. Quem foi esse cara que passou por essa empresa aqui? Era um fulano aí, um crente, fulano, não passa de um fulano, não deixou nada de bom, não faz falta, não ajudou ninguém, não fez falta para ninguém, não influenciou a vida de ninguém, porque só passava de um fulano, uma fulana, passou por aqui, só encheu o saco, porque não passa de um fulano, não faz nada de bom para ninguém, não resgata ninguém, não ajuda ninguém, não prega para ninguém, não influencia a vida de ninguém, é só mais um fulano, é só mais uma fulana, só atrapalha. Fulano, fulana, na mesma religião. Às vezes o cara tem uma religião boa e se torna um fulano. E às vezes a pessoa está lá no paganismo, mas tem caráter, mas tem palavra. Por isso que ninguém deve se gloriar da religião que tem, porque religião não conta nada. O que vale realmente é a atitude da pessoa. No dia que você achar que você é melhor que alguém porque você é crente, você está perdido. Porque o crente só é crente porque ele reconheceu que na verdade ele não é tão bom assim, que ele precisa da graça de Deus. E a gente vê esse homem, ele é fulano, ele tem uma boa família, ele tem uma boa condição social, ele teve uma boa religião, ele teve uma boa origem,
e mesmo assim continuou sendo somente um fulano. Não seja somente um fulano. Não queira entrar para a história conhecido somente como um fulano. Não tem nada mais desprezível. Não tem nada mais desprezível nas Sagradas Escrituras do que uma pessoa que só pensa em si mesmo e somente em bens materiais. Não tem nada mais desprezível na Bíblia Sagrada do que um homem que pensa somente em si próprio e nos bens materiais. Desprezível! Jesus um dia ele contou uma parábola assim, de um homem que juntou sua vida inteira e encheu os seus celeiros, e naquela noite pediram a sua alma e disseram para ele: louco, você se tornou rico para os homens, mas pobre para Deus. E agora, o que é que você vai fazer? Não tem nada mais desprezível na Bíblia Sagrada do que uma pessoa que só pensa em si próprio e em bens materiais. Então, algumas dicas para que você não seja e para que eu não seja somente um fulano. Não seja somente mais um fulano. Não coloque importância somente nas coisas materiais. Não coloque importância somente nas coisas materiais. Você pode ir de Gênesis a Apocalipse. Todas as pessoas que colocaram importância somente nas coisas materiais foram desprezadas. Se você ler a epístola de Tiago, Tiago diz assim: o irmão de condição pobre glorie-se na sua humildade, mas o rico tema, porque é bem possível que a sua riqueza esteja apodrecida e enferrujada, e ela dará conta, e ela prestará contas contra ti no dia do juízo, dará testemunho contra ti no dia do juízo, porque a pessoa só pensou em bens materiais. E isso independe de condição social, viu, gente? Porque o fulano e o Boaz, eles estão no mesmo nível social. Às vezes a gente tem aquele preconceito, o pessoal que tem uma condição social é tudo ruim. Não é, porque o Boaz ele tinha uma atitude e o fulano ele teve outra atitude. O Evangelho ele conta a história de um jovem rico que fazia as coisas tudo de maneira bem feita, tudo certinho, cumpria todos os mandamentos. Ele não roubava, ele não matava, ele não adulterava, ele vivia certinho desde a sua infância. Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta, vende os teus bens, dá aos pobres e me segue. E ele ficou muito triste porque ele era dono de muitos bens. Se você e eu não quisermos passar por fulanos, apenas mais um fulano, a gente não pode colocar a nossa atenção somente nas coisas materiais. Somente nas coisas materiais. Porque isso é uma idolatria. Isso é uma avareza. E as Escrituras não veem com bons olhos esse tipo de atitude. Segundo, não quer ser somente um fulano, não coloque importância somente em si próprio. A Bíblia chama isso de adoração do próprio ventre. Quando a pessoa começa, é comum que em certos aspectos você dê importância primeiro para você. Ninguém pode comer por você, ninguém pode se exercitar por você, ninguém pode ir no médico por você, ninguém pode cuidar de si próprio, a não ser você mesmo. Então algumas coisas que somente você pode fazer. Mas para o cristão, ele faz essas coisas para si mesmo, para que ele possa vir ajudar outras pessoas. E a vida de Boaz era assim. A vida de Ruth era assim. Ela deixou de voltar para a sua parentela, deixou de voltar para os seus deuses, deixou de ir atrás dos seus interesses para cuidar de Noemi. E depois o Senhor lhe abriu as portas, lhe deu um marido, lhe conferiu dignidade e tudo mais. Mas e esse fulano aqui? Esse fulano ele só estava de olho na propriedade dele.
Ele não queria ter trabalho, porque cuidar de alguém realmente dá muito trabalho. Não tenha por Deus o seu próprio ventre, porque a essência da espiritualidade cristã é você cuidar do outro, é você cuidar de alguém. A essência da espiritualidade cristã é você cuidar de alguém. Cuide de alguém. Cuide do seu marido, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide dos seus irmãos na fé. A essência da espiritualidade cristã é você se esquecer um pouquinho de você mesmo para ir em direção a outra pessoa. Que diferença você faria? Você já fez essa pergunta? Que diferença você faria se amanhã você deixasse de existir? Para quem você faria falta? Lá no seu trabalho, se você deixasse de ir por 1, 2 dias, que falta você faria? Que falta você faria para sua família? Que falta você faria para sua rua? Que falta você faria e eu faria para a sociedade? Se a gente deixasse de existir? Se a nossa resposta for muito pouca falta, é porque a gente não passa de fulano. Faria falta nenhuma. Amanhã já tem um cara melhor do que ele aqui. Falta nenhuma. Não seja somente mais um fulano. Não seja somente mais um fulano. Nós não podemos ser. Para você não ser mais um fulano, não seja desprezível à luz da palavra de Deus. Esse fulano, de acordo com a lei, ele tinha que ter resgatado Ruth. Ele tinha que ter resgatado. Ele tinha que ter comprado a propriedade de Noemi. Ele tinha que ter resgatado Ruth. Ele tinha que ter dado herança para ela, descendente. Mas ele não quis. E à luz da lei de Moisés, aquilo era desprezível. Porque ela poderia chegar na cara dele, cuspir na cara dele, jogar um chinelo nele e falar: seja tua casa desprezível. E de fato ela não fez isso, mas ele foi. Porque ele não foi lembrado nem pelo nome na Sagrada Escritura. E o nome é muito importante, porque o nosso nome está registrado no livro da vida do Cordeiro. O nome que você tem é tudo que você tem. O bom nome, a boa fama é tudo que você tem. É tudo que você vai deixar. É tudo que será registrado, é o seu nome. Porque é pelo seu nome que o Senhor te chamará naquele dia e dirá: vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado para ti desde a fundação do mundo. É pelo seu nome que Ele vai chamar. Ele vai chamar mais: vem galera! Não, vai chamar pelo nome. Pelo nome. Zele pelo seu bom nome. Zele pelo seu bom nome nas suas relações profissionais. O que seus clientes falam de você? O que seus patrões falam de você? O que sua família fala de você? O que o seu pastor diz de você? O que você acha que eu diria de você? Não, é um servo aplicado, está esforçado. Não, cara, eu não posso contar com ele. Mais um fulano, mais uma fulana, entende? A gente tem que ser gente que faz a diferença. Nós não podemos ser somente mais um fulano, e esse homem ele se tornou desprezível aos mandamentos de Deus. Essa lei aqui para a gente não vale mais, não, Tiago? Isso foi se fosse antigamente. Hoje não valeria mais. Hoje não vale. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da graça de Cristo. Então pode ficar tranquilo, você não é obrigado a ficar com o seu cunhado, nada disso. Isso era para aquele tempo. Mas Jesus, ele disse, quando ele estava pregando o sermão do monte, ele disse: aquele que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens, será considerado menor no reino de Deus. Em Mateus 5,18. Então não se permita ser uma pessoa cujo nome não tenha importância alguma. O que foi que esse fulano perdeu? O que foi que esse fulano perdeu? Primeiro, ele perdeu a oportunidade de ter uma família maravilhosa. Por quê? Porque Ruth, ela era uma boa moça. Ruth era uma moça jovem, bonita e virtuosa.
Mulher virtuosa, quem a encontrará? Diz lá o sábio em Provérbios. Então ele perdeu uma excelente pessoa. Quem encontra uma boa mulher acha um tesouro. Diz lá em Provérbios também. E quem encontra uma mulher ruim também está lascado, coitado. A Escritura diz. E para o homem vale a mesma coisa também. Mas a Ruth era uma boa mulher e ele perdeu uma mulher e tanto. Ele perdeu uma família e tanto, porque a Noemi também era uma mulher muito virtuosa. Ele perdeu essa chance na vida dele. Passou. Ele não ia ter a segunda chance. Não ia passar uma segunda Ruth na vida dele. Perdeu. Já era. Algumas pessoas perdem oportunidades que não vão ter de novo, infelizmente. E esse homem perdeu essa oportunidade. Esse homem, ele perdeu a oportunidade de deixar o nome dele registrado na história. Por quê? Veja, no final aqui do capítulo 4 de Ruth, veja no versículo 18. Veja no versículo 18, capítulo 4, 18. Diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Boaz, ele entrou na linha de sucessão de Davi. Poderia ter sido o fulano, e ele não entrou. Eles eram da tribo de Judá, os dois. Ruth, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem sangue moabita. Ruth é ascendente de Jesus, porque é ascendente de Davi. Boaz se tornou ascendente de Davi, entrou na linha genealógica de Davi e, por sua vez, na linha genealógica de Jesus, porque Jesus é descendente de Davi. O fulano perdeu a oportunidade de entrar para a história. Não seria o nome de Boaz aqui, talvez fosse o nome dele. Seria ele o ascendente de Davi. Seria ele a fazer parte da genealogia de Jesus. Ele perdeu por quê? Porque só queria saber dos bens materiais. Mas o pior de tudo é que um homem com uma atitude dessa, talvez ele não tenha o seu nome encontrado no livro da vida. E isso é o pior de tudo. Porque uma pessoa que vive somente para os bens materiais e somente para si própria, provavelmente não terá o nome escrito no livro da vida. Então, meu irmão e minha irmã, leia o livro de Ruth na sua casa, mas esforce-se, pela graça de Deus, a não ser somente mais um fulano, mas tenha um nome a ser lembrado, tenha um nome a ser respeitado, tenha um nome a ser preservado, e mesmo sem saber, você poderá estar deixando reis como descendentes. Você poderá estar mudando uma história. Boaz nem imaginava, mas ao acolher Ruth, ele estava deixando o seu nome para sempre gravado na história da salvação. Porque fez o que tinha que fazer. Não seja mais um fulano, não seja mais uma fulana, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.